Salve, queridas e queridos ouvintes do nosso programa. Aqui quem fala é André Zanardo, apresentador e editor do Justificando. Estamos começando mais um episódio subversivo para as nossas mentes inquietas. E lembrando que o nosso programa é transmitido todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, na 98.9 FM, na Rádio Brasil Atual, isso para quem mora em São Paulo e região. Semanalmente você encontra esse conteúdo saído aí do forno, também nas plataformas Justificando e todos os players de podcast do mercado. Então não se esqueça aí de seguir a gente nas nossas redes sociais e no seu escutado tocador de podcast. Mariana Bojiquian, nossa querida Mabô, chega junto, vamos ao programa de hoje. Olá a todos os nossos ouvintes, o programa de hoje é mais um daqueles especiais, esse é o segundo de uma série que a gente está fazendo, explicar um pouquinho como que a gente pensa no Justificando. A proposta dessa série é fundamentar alguns assuntos chaves que são centrais no recorte editorial e que a gente quer fortalecer ainda mais a base da nossa coerência teórica. É isso aí, lembrando que o primeiro programa dessa série foi com a Vera Malaguti e com Rubens Casara, o tema foi abolicionismo penal. Então, esse é um episódio irmão da Vera e do Rubens, que a gente acabou tratando lá sobre antipunitivismo. Então, quem não escutou, vale a pena dar uma conferida, porque foi aí um dos melhores episódios que a gente fez até hoje, né? É isso aí, já trazendo então o tema de hoje, não dá pra gente falar sobre abolicionismo penal e antipunitivismo sem abordar também antiproibicionismo e as consequências da proibição na guerra às drogas. Influencia toda a estrutura do sistema penal, político e, por que não dizer, o econômico também, né? Então, para tratarmos desse assunto tão central na linha editorial do Just, convidamos duas pessoas que são referências no tema, dois gigantes aí que nos orgulham por suas consistências teóricas, mas também são incontestavelmente pessoas coerentes em suas ações na luta contra esse malfadado sistema de opressão proibicionista. E a gente traz também aí mais uma outra pessoa, um colunista, um apresentador, para nos ajudar a conduzir o tema, que é o Gabriel Pedrosa. A gente vai apresentar esse time agora. Já agradecendo aos dois convidados por aceitarem esse desafio de nortear nossa linha editorial, a gente convidou o professor Dr. Sebastian Scherrer, diretor do Instituto de Criminologia da Universidade de Hamburgo e professor do Departamento de Criminologia da mesma universidade lá na Alemanha. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, gente. Prazer estar com vocês. Maravilha. Conosco também temos a honra de convidar um amigo do Justificando de longas datas, nosso aguerrido juiz de direito da Vara de Execuções Penais, lá em Manaus, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, pós-doutorado na Alemanha. Estamos falando aí de Luiz Carlos Valois, um cara incrível, que não é só também fera no assunto, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu, treinou com a família Gracie, tem uns projetos de inclusão ao esporte lá em Manaus, é um verdadeiro guerreiro dos nossos tempos. E também aproveitando, organizando esse podcast, eu tive a grata surpresa de descobrir que o Valois é orientando do professor Scherrer na sua tese de pós-doc lá na Alemanha. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos todos em casa. Isso aí, André, estamos juntos e vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante. Obrigado pelo convite e vamos em frente. Obrigado, Valois. E como o André já mencionou, hoje com a gente tem o Gabriel Pedrosa, que é apresentador do quadro Que Droga é Essa? No nosso canal do Justificando no YouTube. Ele faz um trabalho incrível voltado a explicar esse tema que a gente está falando aqui hoje, através de uma política de redução de dano. A série é um sucesso estrondoso na casa, já acumulou milhões de visualizações no YouTube. Então, seja bem-vindo, Gabriel, e fala um pouquinho pra gente de como funciona o programa Que Droga é Essa? Oi, gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O programa Que Droga é Essa? É um programa de iniciativa nossa aqui no Justificando para tratar um pouco mais de seriedade da temática de política de drogas, política de redução de danos, para a gente trazer um pouco mais de esclarecimento em meio de um monte de desinformação. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje tratando desse tema novamente. Valeu, querido. Mais um programa imperdível aqui. Eu acho que você é um daqueles que a gente vai escutar mais de uma vez. É isso aí. Eu acho que essa foi a percepção dos nossos ouvintes sobre o episódio do Jones Manuel. Mas se eu pudesse apostar aí, hoje eu acho que a gente repete a dose. Então prepara o repeat. Gente. Dada a largada, podcast Justificando no ar. Roda a vinheta. Bom, gente, então eu queria já começar a trazer esse bate-papo. A gente está falando sobre antiproibicionismo. Eu queria primeiro dar
ao professor Sebastian. Queria saber se, professor, você consegue nos ajudar a conceituar o que é o antiproibicionismo? E já aproveitando o gancho, a pergunta vai também no sentido de que o antiproibicionismo, ele se restringe apenas ao tema de legalização, regulamentação, descriminalização das drogas, ou envolve também outros proibicionismos? Que interessante. Olha, eu sempre considerei o antiproibicionismo uma coisa restringida às drogas. Realmente não. Vocês têm que esclarecer para mim como que poderia ser ligado com outras coisas. Acontece que eu me considero também um abolicionista penal, prisional também, mas eu não vejo um laço essencial entre ser abolicionista penal, por exemplo, e antiproibicionista em matéria de drogas. Cada professor de direito penal, no sentido da democracia liberal, ele seria um antiproibicionista natural, mesmo se ele fosse um believer no direito penal. Porque o direito penal tem a ver com lesões de bens jurídicos de outras pessoas. E todo o negócio das drogas é uma coisa mais de política de saúde, não tem nada a ver com bens jurídicos no sentido clássico. Então, você poderia ser um defensor do direito penal e, ao mesmo tempo, um antiproibicionista em matéria de drogas. Acontece que eu sou muito escéptico em relação a direito penal também, mas uma coisa, teoricamente, uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Então, eu acho que o antiproibicionismo em relação às drogas é uma coisa teoricamente, completamente independente. Mas vocês talvez tenham outra noção como está sendo ligado teórica ou praticamente com outros assuntos. Estou curioso para saber, viu? Eu acho que aqui é justamente isso, é para a gente entender até onde vai, né, a discussão. O tema, a sua opinião, ela é muito importante porque, como eu disse, fundamenta nesse momento o norte da nossa linha editorial. Então a gente está aqui para aprender e a resposta ela já é coerente por si e responde por si. Agora, jogando para o Valois, eu queria perguntar quando que surge a questão da criminalização das drogas e por qual razão isso ocorreu? Como é que esse discurso da moralidade contra as drogas foi tomando forma na nossa sociedade? Olha, Mago, acho que vocês fizeram a pergunta trocada, era para fazer a outra pergunta para mim e essa pergunta você mas primeiro porque eu acho que esse negócio de antiproibicionismo, você já coloca o cara que vai defender a ideia contra a parede. Eu sou anti alguma coisa, como se o proibicionismo fosse algo natural, entendeu? Porque o proibicionismo é uma coisa tão absurda. Então, se você for pesquisar na história, é um negócio tão irracional. Nós estamos prendendo pessoas por causa de uma substância num local, a penitenciária, que vende a substância. Mas que absurdo. Quer dizer, o cara está sendo preso num lugar que vende aquele negócio que ele tá vendendo na rua. Estamos misturando todo mundo. Um cara que está vendendo uma substância, uma relação comercial, dentro de uma penitenciária onde tem estuprador, assassino, homicida. Quer dizer, é tudo tão louco que você... eu sou anti-proibicionista, como se o proibicionismo fosse algo natural. Eu acho que a gente tem que denunciar o absurdo, a irracionalidade disso, entendeu? A violência que isso causa para a sociedade, a violência que isso tudo é. E aí a pergunta histórica que devia ter sido para o professor Sebastian, que eu fico até sem jeito de responder na frente dele. Eu acho que a origem está nos Estados Unidos, em toda uma origem econômica, xenófoba, mas os Estados Unidos sempre teve essa base moral que inclusive criou o sistema penitenciário, né? Porque o sistema penitenciário foi criado pelos quakers norte-americanos, né? O sistema penitenciário da Pensilvânia, lá de Nova York, tudo numa cruzada moral que sempre foi muito presente na cultura norte-americana. E essa política de drogas foi imposta no mundo inteiro. No Brasil, só para você ter uma ideia,
A primeira lei que nós assinamos para proibir mesmo, para encarcerar em razão das drogas, a primeira lei foi em razão de um tratado que o Brasil nem participou, o Tratado de Xangai, pois em Haia, o Brasil nem participou, quer dizer, e para proibir uma droga que nem tinha aqui, quer dizer, que foi o ópio. Quer dizer, a primeira lei que o Brasil se obrigou a assinar internacionalmente proibiu uma droga que não tinha no Brasil. Você vê como a gente sempre foi submisso, em toda a história da política de drogas, o Brasil foi submisso à política norte-americana, aos tratados internacionais comandados pelos Estados Unidos. Mas eu acho que o professor Scherer é muito mais indicado para responder essa pergunta. Professor Scherer, então você quer complementar a resposta sobre as origens do proibicionismo? Olha, o Valois já mencionou aspectos econômicos, religiosos e xenófobos. Talvez possa emendar um pouco esse último aspecto. Todas as drogas que foram proibidas ao longo da história, como a maconha, a cocaína, heroína, ópio, tudo isso sempre tinha um lado xenófobo. Sempre eram os usuários eram minorias ou camadas sociais com menos importância, menos status social e muitas vezes camadas sociais consideradas perigosas. Isso foi o caso com o ópio. O uso do ópio para fumar era um costume que chegou para a Califórnia depois de completar o caminho de ferro transcontinental em 1865. E tinha muito trabalhador chino que tinha esse costume de fumar ópio, e isso foi considerado uma coisa bem estranha e bem perigosíssima por parte da classe média e das igrejas evangélicas nos Estados Unidos. E também tinha esse efeito que depois de terminar os trabalhos na rodovia transcontinental, uns 100, 200 mil, 500 mil trabalhadores chinos estavam supérfluos e eram considerados uma concorrência ilegítima, porque eles trabalharam sem salários decentes. Então, tinha por parte dos trabalhadores americanos também um preconceito bastante forte por causa dessa concorrência. Tudo isso junto criou uma atmosfera em Califórnia de pogromes, tinha ataques virulentos contra esses trabalhadores que vieram da China. Tinha uma legislação local e regional discriminante, racista contra eles. Nesse tipo de situação, você sempre acha que vai também ter legislação que se fixa em símbolos culturais. E um símbolo cultural para essa minoria era o fumo de ópio. Então, fumo de ópio era considerado uma coisa do diabo que tinha que penalizar. E isso dentro dos Estados Unidos era um aspecto que contribuiu bastante desde 1875 a preparar o clima para de criminalização. Você tem a mesma coisa, o Valois sabe disso melhor do que eu, com a maconha nos Estados Unidos a partir dos anos 20 do século XX. Eram mexicanos, latinos, que estavam sobretudo fumando maconha. Em vez de dizer, vamos criminalizar ser um latino, o que é muito difícil a fazer, a gente falou, vamos criminalizar, vender e fumar maconha. E a grande maioria das vítimas dessa criminalização foram latinos. Bem entendido, uma outra minoria discriminada. Então, você tem esse elemento de racismo em tudo que é proibicionismo de drogas. Uhum. E rapidinho, antes do Gabriel puxar a próxima, eu queria ver se o Valois pudesse também dar uma complementada a respeito dessa política de drogas, como que ela afetou a população negra em seguida, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Você pode falar? Olha, tem um livro da Michelle Alexander, que é o The New Jim Crow, que ela fala
que ela fala que a política de Jim Crow era aquela política nos Estados Unidos de separar negro de branco no ônibus, no bonde, no restaurante, no cinema, que vigorou nos Estados Unidos até a década de 60. Então ela faz uma comparação, ela diz que é óbvio que na década de 60 os Estados Unidos começou a ser pressionado para acabar com essa política de segregação, em razão dessa pressão interna, né, dos movimentos de direitos civis e externa dos outros países. Os Estados Unidos foi tendo que abolir essa segregação. O que aconteceu nos Estados Unidos é que depois de abolir a escravidão, eles tiveram uma situação de quase pleno emprego. Então os negros saíram da escravidão para o trabalho, para poder ir para um restaurante, para poder ir para o cinema. Aquilo, imagina, o cara era meu escravo um dia antes, agora está aqui no cinema, aqui está no restaurante. Então essa legislação nasce principalmente no Sul, naturalmente, em razão desse convívio com os negros que tinham acabado de sair da escravidão. Nasce essa segregação social, e quando os Estados Unidos começam a ser pressionado contra isso, vem a guerra às drogas, né? Que Nixon declara a guerra às drogas e as penas, a maioria das penas no mundo eram de 4, 5 anos, passam a 15 anos, aqui no Brasil de 5 a 15. Quer dizer, então, aqui no Brasil o cara de 1 ano passou de 5 a 15, quer dizer, o superencarceramento negro começa pós-declaração de guerra às drogas de Nixon na década de 70. Isso é um fato interessante, porque hoje, por exemplo, hoje nos Estados Unidos tem mais negros presos proporcionalmente, tá, do que tinha a África do Sul na época do Apartheid. Então a consequência na população negra ela é enorme. E óbvio que isso vem não é de vamos prender negro, como o professor Sebastião falou, isso não é que não é que nós vamos prender latinos, nós não vamos prender negro, nós vamos simplesmente colocar uma política policial, uma política de encarceramento livre, abstrata na sociedade, onde o ser perigoso, entre aspas, que eu achar que é perigoso, que eu achar que está em situação suspeita, eu posso olhar a roupa, tirar a calça, ver o que ela está na bolsa dela. Quer dizer, nenhum outro crime no mundo permite que eu te pare na esquina e olhe dentro da tua cueca. Quer dizer, então, a política de drogas é uma política policial que invade a intimidade, que invade a privacidade das pessoas e que permite o preconceito por ser tão abstrata, por qualquer um poder ser suspeito numa sociedade onde a vida é complexa e acaba permitindo esse super encarceramento negro que é nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Teve um censo penitenciário que encontrou no Acre, por exemplo, uma penitenciária feminina onde 100% das presas eram negras. Quer dizer, então há um encarceramento negro evidente. Inclusive eu fiz um Twitter ontem, disse que a Defensoria Pública da União fez uma ação contra o programa de contratação de negros daquela loja lá, esqueci o nome. Do Magazine Luiza. O Magazine Luiza disse, olha, a Defensoria Pública devia entrar com ação contra o programa de seleção do sistema penitenciário, que só está privilegiando o negro também. Então, já que é assim, né, vamos combater todo o privilégio, entre aspas, porque acontecido com a política de drogas, encarceramento maciço de pessoas negras, de pessoas, como o professor Sebastião falou, de pessoas que não são bem aceitas na sociedade, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, que a política de drogas foi um subterfúgio para um preconceito, foi um subterfúgio para excluir pessoas. Isso acontece no Brasil. Eu acho que no Brasil, em razão da gente não ter tido um Jim Crow, quer dizer, nós não tivemos um Jim Crow porque nós não tínhamos pleno emprego, tá? O negro saiu da escravidão para a favela, para a pobreza, para a miséria, para a fome. Nós inclusive tentamos embranquecer, né, a população de trabalhadores, né, incentivando a imigração e tudo, tendo uma população suficiente aqui para isso. Tentamos embranquecer a população e esse pessoal ficou totalmente excluído. Então, quando vem uma política de abstrata, policial, abstrata, pode considerar qualquer um suspeito, sobra as pessoas, entre aspas, de novo, perigosas para a elite, perigosas para a classe social que está privilegiada nos seus apartamentos. É isso. Então, eu acho que a gente pode entender como um processo capitaneado pelos norte-americanos, como uma forma de controle social de corpos indesejáveis, corpos não brancos, que é transportada para outros lugares do mundo, o Brasil, é isso? Exatamente.
Antes de eu fazer a pergunta, eu queria complementar a fala, lembrando que aqui no Brasil, no início da década do século XIX, os colonizadores portugueses trouxeram a maconha com o intuito de utilizar a fibra de cânhamo, já que eles já estavam fazendo isso não apenas em Portugal, mas em outros países da Europa. E foi a partir de 1830, no Conselho Municipal do Rio de Janeiro, ou seja, ainda numa lei imperial, foi proibido o consumo e a distribuição da diamba, né, o pito do pango. Então foi a primeira lei no mundo que proibiu especificamente o consumo e a distribuição da maconha, né? Mas o curioso é que naquela época, quem era pego consumindo era preso, e quem era pego vendendo pagava multa, né? Isso porque o papel, assim, se revertia justamente porque quem fazia a venda normalmente eram os portugueses, eram os brancos, e já existia uma familiaridade entre os povos africanos no consumo da cannabis com o intuito da psicoatividade, né? Então, é uma lei que, na sua essência, visava novamente encarcerar esses corpos negros, né? Então, uma curiosidade aí que ajuda a entender um pouco de como que foi norteado essa política desde então aqui no Brasil, ganhando força com a guerra às drogas pelos Estados Unidos, né? E aí, o que eu queria fazer aqui de pergunta, direcionado para o professor Schirrer, o professor de História daqui do Brasil, Henrique Carneiro, ele diz que as drogas, elas se inscrevem como dimensões da necessidade humana, né? Fazendo parte de ritos de cultura, sociabilidade, consolo, prazer e devoção. E aí a gente tem também o Antônio Escorrotado, o filósofo espanhol, que segue a mesma linha de raciocínio, que em culturas ancestrais era através das substâncias que o ser humano preenchia a necessidade de se relacionar com níveis transcendentais de sua existência. Então a pergunta é, quanto da experiência humana nós podemos estar perdendo com a criminalização? Certamente a gente perde uma dimensão essencial da condição humana. Eu conheci o Antônio Escorrotado e concordo plenamente com as obras dele. Se não me engano, ele era um grande consumidor de ópio e não fez mal para ele. E esse conceito de drogas já bastante irritante, porque drogas são todas as substâncias que mexem com o sistema nervoso central, e o café, o chá, muita coisa são substâncias psicoativas, e elas acompanham a história humana desde sempre. E a questão da regulação sempre já tinha um controle social, religioso, através de mitos, regras informais, como aproveitar os lados bons e evitar os riscos dessas drogas. E isso a gente precisaria realmente não excluir algumas drogas da experiência humana, já que vimos que não funciona e cria muito dano. O que é preciso é conversar sobre tudo que é droga, sobre todas as possibilidades, os riscos, desenvolver mais uma sabedoria das coisas do que trabalhar com um instrumento tão arcaico, brutal e besta como o direito penal. É um anacronismo terrível, como a tortura, a pena de morte. É um anacronismo realmente repugnante, essa proibição. Tentando proibir uma faceta, um elemento da experiência humana mesmo. Queria já direcionar o nosso papo para quais seriam as consequências dessa criminalização, né, que a gente está experienciando. E, Valois, quais são esses principais danos acarretados pela criminalização? Quais os efeitos positivos a gente poderia viver logo em seguida de uma possível descriminalização? Olha, danos além desses sociais, né, que a gente está vendo, de pessoas indo para o trabalho morrer, quer dizer, indo para a escola morrer, quer dizer, a pessoa está vendendo uma substância para outra, a polícia vai lá querer prender a pessoa, dá um tiro, mata a pessoa que está indo estudar,
mata a pessoa que está indo trabalhar, quer dizer, pessoas morrendo, a violência na sociedade que é toda acarretada pela proibição. Por que um dono de bar, se tiver um outro dono do bar abrindo um bar na frente dele, vendendo mais barato, ele não vai matar o dono do bar? E o dono da boca, se abrir uma outra boca de fumo na frente da boca de fumo dele, ele vai matar o dono da boca de fumo, porque ele não pode ir no Procon, porque se ele pudesse no Procon, ele não matava. Quer dizer, então, toda proibição que causa a violência que nós estamos vendo na sociedade. Por que as pessoas furtam celular, furtam joia, furtam para poder comprar droga? Porque na boca aceita celular. Imagina se num barzinho, num boteco, vende a cachaça, aceitasse celular roubado no fim de semana, como é que não ia ser, né? Então, tudo isso é causado pela proibição. Agora, eu tenho uma visão bem individual sobre isso. Eu entendo que o distúrbio que fez... Porque tem uma coisa que nós não podemos deixar de falar quando a gente fala da proibição, que é o papel do judiciário nessa guerra às drogas, né? Porque uma coisa é o proibicionismo, outra coisa é esse proibicionismo protagonista da política pública nacional, da política pública mundial. Quer dizer, nós não temos só um proibicionismo, nós temos um proibicionismo que é a política principal, tá, do governo. Quer dizer, hoje em dia a pessoa é sequestrada, é assaltada, é estuprada, ela vai na delegacia, ela recebe um BO, entendeu? A polícia não investiga mais nada. Hoje em dia, se a pessoa não for presa em flagrante, não tem mais investigação. Tem um policial em Nova York que deu uma declaração no jornal que disse que a polícia de drogas é igual beijar sapo. O cara vai para a esquina, beija um, beija outro, uma hora ele acha um príncipe. Então nós estamos lotando as penitenciárias com esses príncipes que são achados nas esquinas, nas blitz policiais que são feitas na nossa sociedade. Quer dizer, as penitenciárias estão lotadas com pessoas que nem deviam estar presas e os verdadeiros crimes de homicídio, assalto, estupro, não são sequer investigados. A pessoa não vai mais nem na delegacia denunciar o crime porque sabe que não vai dar em nada. Então essa é uma grande consequência da política de drogas, uma total anomia com relação à própria política de segurança pública. Agora o judiciário, em razão da sua situação privilegiada na sociedade, salário, toda a estrutura de elite que é o judiciário, trabalhando em palácios, trabalhando em cortes, né? Excelência para lá, excelência para cá, essa estrutura do judiciário privilegiado na sociedade faz com que ele não queira discutir a sua própria posição de privilégio. Então ele em razão de não discutir essa posição, ele prefere se engajar nesse populismo penal, nessa demagogia penal que é a guerra às drogas. Então, durante muitos anos, o judiciário já tem se engajado nessa política. O judiciário ele tem participado dessa... O judiciário tem se parecido com polícia, né? Não à toa que o professor Rubens Casara, na tese de doutorado dele, ele vai fazer uma pesquisa no Fórum do Rio de Janeiro, pergunta dos juízes, em uma dos quesitos da entrevista dele, ele pergunta dos juízes o que os juízes acham sobre a sua função. 80% dos juízes entrevistados disseram que achavam que sua função era de segurança pública. Olha que absurdo. Quer dizer, o juiz acha que trabalha em função da segurança pública. Olha, se a gente tem juiz que acha que a sua função é segurança pública, ele não é juiz. Quer dizer, nós não temos mais juiz. Nós temos um judiciário engajado num tal de combater. Inclusive, nós já criamos no Brasil, coisa que ninguém discute, ninguém percebe, varas de combate. Quer dizer, como é que pode ter uma vara de combate, gente? Assim, ou a vara de justiça ou a vara de combate. Eu tenho vara de combate ao crime organizado, vara de combate ao entorpecente, vara de combate à violência doméstica, vara de combate... Quer dizer, o juiz ele virou um combatente. Então, tudo isso é em razão da guerra às drogas. Então, hoje, quando a gente vê alguns absurdos, quer dizer, autorização de se encarcerar pessoas com base em testemunho exclusivamente policial. Quer dizer, a polícia é a pessoa que encontra a pessoa na rua, prende a pessoa na rua, leva a pessoa para a delegacia, é essa mesma polícia que vai ser a testemunha que vai levar aquela pessoa à condenação. A polícia não procura mais prova do fato, ela procura a prova é ela mesma. Quer dizer, ela diz que o cara era traficante, ele vai ser traficante, o cara não tem mais defesa. Quer dizer, nós criamos um processo penal onde o cidadão que é acusado de tráfico, ele é acusado de tráfico pelo policial que pegou ele na rua, pelo policial que levou ele para a delegacia, e o mesmo policial é a testemunha do processo. Ele não tem defesa, essa pessoa. Essa consequência da política de drogas é uma consequência perversa para o processo penal, para a justiça e para as instituições e para a própria visão da sociedade em razão
visão da sociedade sobre o Estado, sobre a justiça, sobre a segurança pública. Só complementando, acho que essa fala muito boa do professor Valois, e a gente sabe, eu fiz pesquisa em fórum, e um dos grandes argumentos que eu via quando, sei lá, chegava na audiência de custódia e a mulher foi pega com uma quantidade de drogas, era a coisa de, é uma coisa contra a saúde pública, então é muito grave, então a gente não vai deixar solto. Mas eu acho que tem uma questão de que, assim, no fundo não é uma questão de saúde pública que tá ali, porque são mulheres pobres, né? Porque às vezes a gente já viu vários casos de pessoas que estavam com quantidades imensas de drogas, muito maiores, ele coca, né, gente? E porque tem um poder aquisitivo, elas não estão dando um grande risco para a saúde pública e não vão ser encarceradas. Então, tem uma questão de fundo, né? Que quem é o preso por causa da guerra às drogas é quem tá lá embaixo e não quem tá lá em cima. Então, que tem um fundo de classe muito forte nessa guerra, né? Pegando o gancho da Mabô, que é o seguinte, saúde pública. Olha que absurdo, gente. A gente está dizendo que a pessoa está violando a saúde pública e colocando numa penitenciária que tem tuberculose, doenças de pele que nem existe mais em meio livre. Totalmente o símbolo da ausência de saúde pública. Quer dizer, é a questão da irracionalidade que eu falei no começo. O negócio é tão absurdo que a gente diz que o cara está violando a saúde pública e coloca ele num lugar mais imundo que nós temos na sociedade, mais sujo e foco de outras doenças. Quer dizer, eu vejo a irracionalidade na figura daquele cara preso com 10 trouxinhas de maconha, sendo levado para a penitenciária, passando pelo lado do rio Tietê, que vocês chamam de rio aí, né? Imagina, sabe, uma coisa assim impressionante isso. Assim, uma pergunta que eu acho que sempre retorna quando a gente está discutindo a questão de descriminalizar. Jogar para o professor Scherrer. Descriminalizar o uso de drogas ilícitas pode levar a um aumento do consumo, da violência? A gente tem dados, assim, de casos em que houve a descriminalização, que já dão uma informação do que aconteceria no caso da gente descriminalizar? Tem dados empíricos desde os anos 70, tinha uma pequena onda meio esquecida de descriminalização da maconha em 10 estados dos Estados Unidos, já nos anos 70 do século passado, que foi revertida depois. Mas a coisa interessante nessa época era que não tinha aumento de consumo. Hoje em dia, nós temos dados dos Estados Unidos, novamente são 10 estados e vários territórios norte-americanos, e o Canadá, que descriminalizou, Portugal também. E o interessante é que fora de Colorado, nos outros estados, talvez fora da Califórnia, não tem nada dos prognósticos negativos se realizou. Realmente, nenhum dos prognósticos que estava prevendo ondas de consumo excessivo, de aumento de criminalidade, de doenças, de mortes no trânsito, nada disso aconteceu. Aliás, tem um artigo bastante facilmente acessível na internet do Glenn Greenwald sobre as experiências com a descriminalização em Portugal, que é muito valioso realmente. Lá no Portugal, não só descriminalizaram a posse e o consumo de maconha, mas de todas as drogas psicoativas. E nada de mal aconteceu, mas aconteceu muita coisa boa. Então, esse medo que está sendo propagado não tem nada a ver com a realidade. Gabriel, contigo. Bem, então, aproveitando aqui que a gente falou um pouco sobre as consequências da criminalização, eu acho que a partir disso a gente pode, então, começar a pensar sobre como que a gente soluciona efetivamente esse problema. Então, eu queria perguntar para você, Valois, quais são as alternativas que você pensa, que você imagina a política proibicionista vigente e qual seria a efetividade da educação sobre o uso através de políticas de redução de danos? Olha, quando as pessoas me perguntam sobre se vai haver aumento do consumo com a descriminalização, eu sempre respondo com uma outra pergunta. Vem cá, amigo, você conhece alguém que está esperando a descriminalização para fumar um baseado? E se você conhece alguém que está esperando a descriminalização para fumar um baseado, aí a gente vai começar a conversar, porque eu não conheço. Eu não conheço. Eu também não. Entendeu?
Então, a pessoa precisa pelo menos de uma terapia. Pois é. Então quer dizer, a gente tem que rever, inclusive, as nossas críticas à política, entendeu? Porque o negócio é muito irracional. Então a gente entra nessa irracionalidade e o negócio é tão entra em toda a esquina. Se descer aqui no meu prédio, eu compro. Se tem fogo na esquina, eu compro. Quer dizer, tem muitas pessoas alienadas nessa discussão. A gente não pode alimentar essa alienação. Tem que botar no papel, botar bem claro isso, entendeu? Como é que as coisas estão funcionando. Quer dizer, a maconha é a porta de entrada. A maconha não é a porta de entrada de nada. Quer dizer, o negócio é que a pessoa vende maconha no mesmo local onde vende cocaína, onde vende o crack, vende tudo. Quer dizer, a pessoa está lá, pode ser oferecida uma outra coisa para ela. Quer dizer, cada droga tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma forma de venda e orientação específica. Então, se você coloca tudo junto na mão desse mercado paralelo, na mão de quem não entende nada, para poder vender aquilo, é óbvio que causa um caos. Na verdade, nós não temos uma política de proibição, nós temos uma política de lavar as mãos com relação às drogas. Porque a proibição, ela é um abandono do comércio das drogas. Quer dizer, o que é a descriminalização? A descriminalização é justamente a regulamentação desse comércio. Quer dizer, então só de você descriminalizar, você já está fazendo a redução de danos. Qualquer descriminalização é redução de dano, porque o encarceramento é aumento de dano. Quer dizer, qualquer pessoa que você não encarcera hoje no Brasil é uma redução de dano, gente, porque o sistema penitenciário é o que a gente sabe. Em São Paulo, Rio de Janeiro, a pessoa já entra, se ela não tiver facção, ela é designada para uma facção, ela é orientada para entrar numa facção. Quer dizer, então, qualquer medida que a gente diminua a população carcerária no Brasil já é redução de dano. Então eu penso assim, a descriminalização, eu nem discuto a forma como que se vai se descriminalizar, porque eu acho que qualquer descriminalização, se vendesse no supermercado, ia ser mais difícil de uma criança comprar maconha, cocaína, heroína do que do jeito que está hoje, entendeu? Quer dizer, porque hoje é muito mais fácil comprar uma criança de 10 anos comprar maconha do que ela comprar uma cerveja. Então sabe, eu acho que quando a gente coloca a droga como coisa ruim e fica pensando assim, vai descriminalizar, vai causar algum mal, não vai se descriminalizar do jeito para vender no supermercado, já vai ser redução de dano. Então qualquer coisa, qualquer regulamentação, como a gente fez com o cigarro, nós temos na história a regulamentação do cigarro, né? Antigamente se fumava no avião, inclusive, dentro do avião, imagina. Jogador de futebol fumava no banco de reserva. Quer dizer, então você teve uma regulamentação que criou um incômodo, aquela regulamentação colocou um incômodo ao fumante, colocou um incômodo ao usuário do tabaco, que inclusive é uma das drogas que mais leva pessoas ao SUS, que tem uma síndrome de abstinência das mais graves que tem. Inclusive meu pai está passando por essa síndrome no momento, que pegou Covid, teve que parar de fumar, eu estou vendo o sofrimento dele. Então nós fizemos uma regulamentação do uso do cigarro que diminuiu bastante o uso do cigarro. Quer dizer, a própria regulamentação, ela já é uma redução de danos. E diminuir o encarceramento também é uma redução de danos. Com relação à consequência da pergunta passada, que eu acabei esquecendo de falar, hoje se a gente descriminalizasse só a maconha, vamos por uma hipótese, já que 40% entre os homens, 40% a 45% dos homens estão presos em razão da política de droga, presos em razão de algum crime relacionado à proibição, e mulher em torno de 80% a 90%, e a maconha ainda é a droga que mais é apreendida, como se a gente tirar 50% dos encarcerados por causa da maconha, olha só, essa planta que nasce no capim, tá? Que está em tudo que é canto. Se a gente descriminalizasse esse absurdo, que acabasse com esse absurdo que é a proibição da maconha, a gente já diminuía 20% da população carcerária masculina, tá? E mais de 40% da população carcerária feminina. Já seria um grande avanço. Para mim, redução de danos é isso, entendeu? Não tem que, eu não vejo o consumo de drogas como um problema, eu vejo a proibição como o maior problema de todos. Legal. Professor Scherer, sobre os modelos de legalização que a gente tem aí propostos pelo mundo, a gente tem algumas teorias sobre esses modelos. Temos um modelo liberal, que seria com liberdade completa para o mercado, ou estatizante, a partir do controle distributivo aí pelo Estado, um modelo controlado, que é aí substituindo o controle penal por outras formas de regulação, e aí vai. Pelos seus estudos e o que você já viu no mundo, que na sua avaliação é a melhor proposta, é o melhor modelo? Primeiro, o mais importante, tirar as pessoas das
cadeias, diminuir a violência ligada ao comércio e ao uso das drogas. Para isso vale tudo. Pode descriminalizar, pode legalizar, pode optar por uma estatização do controle, como no mercado de maconha em Uruguai, pode optar para um modelo liberal, como na legalização da maconha no Canadá. Tudo vale, tudo é melhor, sem dúvida nenhuma, do que a presente política discriminante e mortal para tantas pessoas. Então, isso é realmente, para mim, no segundo plano. Eu gosto do modelo do Uruguai, se bem que é muito complicado, tem um alto nível de controle, você tem que se registrar digitalmente, atravessar 1 milhão de controles antes de realmente fumar num clube social de cannabis ou de outra maneira. É um modelo bastante bom, mas também tem o problema do controle exagerado, talvez, do Estado, né? Como o modelo liberal do Canadá também pode ter problemas do exagero, se bem que o nível de intrusão do Estado nas coisas particulares dos consumidores não é tão alto. O Canadá, eles tiveram um modelo bastante interessante já da distribuição de licores e de vinho. Eles tiveram um monopólio estatal também, mas aos poucos experienciou umas certas liberalizações que ainda não chegaram no nível da liberalização do mercado dos vinhos e cervejas e espíritas na Alemanha, mas é o meio termo de uma forma. Então, o Canadá, o que eles optaram agora é, vamos seguir o modelo do álcool e do tabaco em nosso país, vamos não discriminar contra a maconha, mas vamos legalizar, mas vamos colocar essa droga embaixo do sistema de álcool e tabaco. E eu acho que é um passo na direção certa de desenvolver uma política coerente de drogas. O que hoje em dia existe em nossos países sem legalização não é uma política das drogas, não existe uma política das drogas, porque o café, o álcool, os cigarros, maconha, heroína, não tem um conceito coerente legislativo, e isso é que é preciso. E se eu for político, ou na Alemanha ou no Brasil, eu ia fazer o seguinte: primeiro, descriminalizar seguindo o modelo português. Eles não legalizaram nenhuma dessas drogas ilegais, eles redefiniram como contravenções administrativas. Você ainda pode ser multado para posse de drogas. De fato, isso quase não acontece. Mas não é uma legalização. O primeiro passo, então, para uma sociedade tímida, com medo irracional da legalização, a descriminalização, seguindo o modelo português, seria o primeiro passo. E como nós vimos em Portugal, isso tem só benefícios, não tem nem uma desvantagem dessa política. O segundo passo poderia ser uma legalização ou estatizante, como em Uruguai, ou liberal, como no Canadá, ou em Califórnia e em todos os outros estados que votaram pela legalização nos Estados Unidos. Isso seria, então, primeiro passo, descriminalização. É essencial tirar pessoal das prisões. Segundo passo, uma legalização, seja estatizante, seja liberal.
Em relação acho que a gente comentou aqui, o Valois falou bastante que existe esse discurso de demonizar, né, a droga, um discurso moralista que transforma o fenômeno de você usar essas substâncias ativas numa cruzada, uma articulação que difunde as drogas como substâncias extremamente perigosas, destrutivas. Enfim, a proibição como via mais frequente de combate a essas substâncias tem sido reforçada pela polícia, pela mídia, autoridades religiosas, da saúde, que tentam descrever nos seus discursos um tom muito moralista. Atualmente, então, quem são os principais atores que estão fazendo resistência ao avanço da legalização? Só emendando com o que o professor Scherer estava falando, eu sinceramente eu gosto da política internacional, da política menos triste possível. Sabe por quê? Eu acho que a gente já tem tanta tristeza, tanta miséria, e por isso que eu gosto de Amsterdã, entendeu? Não tem jeito, eu gosto de Amsterdã, eu acho alegre, eu acho regulamentada, ninguém bebe na rua, ninguém fuma na rua, tem os lugares certos, sabe? Para mim a política que eu gosto mais é de Amsterdã. Agora, quando eu estive na Dinamarca oficialmente ela não é descriminalizada, mas lá tem um bairro chamado Christiania, certo? Christiania, onde as pessoas onde lá nesse bairro é descriminalizado. Lá você pode vender, você pode fumar, quer dizer, existe um acordo tácito entre a população na Dinamarca que esse bairro Christiania ele é descriminalizado. Eu fiquei pensando, caramba, nós já temos isso no Brasil. Temos em Ipanema, Venda Paulista. Não temos essa descriminalização no Brasil. Quer dizer, a política de guerra às drogas é uma política contra pobre. Quer dizer, não pode ter droga na periferia, porque lá em Ipanema está todo mundo fumando e ninguém faz nada. Então é só essa coisa que eu queria falar, que dentro das políticas do mundo eu gosto sempre da que é menos hipócrita e da que é mais alegre, que é mais feliz, que deixa menos pessoas, que menos agrava a hipocrisia. Aí eu entro na pergunta que foi feita a mim, que a primeira vez que eu fui a Amsterdã, eu fui dar uma aula de jiu-jitsu. Fui dar uma aula de jiu-jitsu numa academia de jiu-jitsu. E eu estava com um aluno meu de jiu-jitsu. Vocês sabem que o pessoal do jiu-jitsu no Brasil é hoje em dia são pessoas reacionárias, da extrema-direita, pessoal que fuma maconha, mas é contra a descriminalização da maconha. Já viu um negócio desse? Então eles preferem fumar essa porcaria vendida pelo mercado paralelo do que pensar numa regulamentação, porque existe no país hoje em dia, a gente está vivendo um delírio de ódio, um delírio de violência muito grande com relação ao outro, uma intolerância muito grande no país. Então esse pessoal do jiu-jitsu, por incrível que pareça, talvez pelo machismo, pela homofobia que sempre teve no esporte, tenha se identificado com esse ideário aí, principalmente representado pelo presidente da República. Então a primeira vez que eu fui na Dinamarca, eu fui com um aluno meu de jiu-jitsu, e aí eu falei assim, olha aí, eu estava falando, eu sempre fico falando, você tá vendo? Aqui, imagina naquela época isso nem se pensava no Brasil, mas homem namorando com homem, mulher com mulher, o pessoal fumando, o pessoal bebendo, nada proibido, a polícia olhando aquilo tudo. Eu falei, tá vendo? Era o Paulo, o meu aluno, eu falei, tá vendo, Paulo? Já pensou quando no Brasil tiver assim, sem preconceito, sem nada disso? Ele falou para mim assim, no dia que o Brasil tiver assim, o mundo já acabou, só sobrou o Brasil. Só o Brasil. Eu achei porque achei engraçado. Falei isso porque achei engraçado. Então nós temos esse discurso, nós temos esse que é um grande problema da descriminalização, esse que é o grande obstáculo à descriminalização, a hipocrisia das pessoas. Eu tive num debate na Câmara dos Vereadores aí em São Paulo, promovido pela Sâmia, que ela colocou na mesa eu a favor da descriminalização, aí tinha mais uma outra professora lá, e tinha um cidadão que ele era ex-viciado em cocaína a favor da proibição. Imagina, ex-viciado em cocaína a favor da proibição. Aí eu tinha que discutir com ele, olha, meu amigo, presta atenção, a proibição não funcionou para você, como é que você quer que funcione para os outros, meu amigo? Sabe, nós estamos há 100 anos do negócio que não está funcionando e os usuários querem ser a favor do negócio que não está funcionando. Quer dizer, outro grupo que também é empecilho e atrapalha muito a política é as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, né? A Mabô já falou do helicóptero, tem um jatinho, meia tonelada aqui, 100 quilos ali, meia tonelada lá, ninguém é preso. Não que eu seja a favor da prisão, porque se eu fosse o juiz desse processo eu ia soltar também, mas era bem capaz de eu ser preso junto com o cara do helicóptero. Agora
nenhum está preso. Quer dizer, a política de drogas é uma política de encarceramento, porque se fosse um Fusquinha estava preso o dono do Fusquinha, o passageiro do Fusquinha, o cara que estava atrás do Fusquinha, o vizinho do Fusquinha, iam lá na casa do Fusquinha prender a mulher do dono do Fusquinha. Quer dizer, o problema é que os donos de helicóptero estão fazendo isso livremente, entendeu? Então eles não querem imposto, eles não querem ser taxados, eles não querem isso, eles preferem que morra a população periférica, negra, pobre, porque eles estão muito tranquilos, ganhando muito dinheiro sem imposto, sem nada, enquanto essa população está morrendo. Esse é outro grupo, tá? Então, tirando o grupo tirando a hipocrisia e esse pessoal que está ganhando muito dinheiro com isso, já sobra muito pouco, né? E quem a gente vai ainda achar alguns neuróticos, alguns loucos, alguns psicopatas da proibição, pessoas que estão ligadas profissionalmente ao combate às drogas, que não conseguem pensar do lado de fora, né? Policiais, juízes, esse pessoal está nesse combate diário, porque foi imposto, porque é naturalizado para ele já nasceu desse jeito, já nasceu com essa ideia, então ele não consegue pensar. Quer dizer, nós temos que discutir muito isso. Quer dizer, o obstáculo à descriminalização é toda a condição social, toda a estrutura social, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está vivendo, tá? Hipocrisia, pessoas ganhando dinheiro com isso e dificuldade de diálogo que a gente sabe que tem na sociedade. Com certeza. Contigo, Gabriel. Certo. Valois, eu queria aproveitar aqui, primeiro fazer um destaque. Atualmente nós podemos observar diversas figuras públicas que espalham fake news sem nenhum tipo de pudor, como é o caso do deputado federal Osmar Terra, que atua dessa maneira não apenas sobre o tema de drogas, como também com o atual cenário de pandemia do novo coronavírus. Inclusive, ele foi o congressista que mais difundiu desinformações sobre o Covid-19 no Twitter. Então, como que você enxerga hoje a possibilidade de respondermos a narrativas populistas, como a do deputado, que são calcadas principalmente, exclusivamente em desinformação? É como você falou, é populista, né? Algo que é populista, ela tem um interesse velado, tem um outro interesse com isso. O interesse não é o que ele está falando. O professor Scherer pode falar. Uma vez o professor Scherer me falou que teve um contato com o assessor do Trump. O Trump, ele é favorável à descriminalização da maconha, só que ele não fala, por causa que ele tem um grupo, ou ele tem um eleitorado que ele não pode decepcionar, então ele tem que manter a imagem de proibicionista para o eleitorado dele. Tem muita gente que faz isso politicamente. Eu mesmo tive uma reunião com Ciro Gomes uma vez, no Rio de Janeiro, para falar sobre proibição. Tava a doutora Maíra, tava o Zacconi, tava um monte de gente, tava o Luiz Eduardo Soares nessa reunião, tinha muita gente boa nessa reunião, e várias pessoas falaram, várias pessoas muito mais competentes do que eu falaram, e o Ciro falou, não, eu sou contra a descriminalização, eu sou contra. Estava na época de campanha política. Quer dizer, o político ele não quer assumir isso, essa necessidade de ter voto é que é o grande problema. Ele não quer assumir a descriminalização como um caminho. Esse nosso problema de só debater política de 4 em 4 anos, entendeu? De política federal nacional de 4 em 4 anos é o grande problema, porque você não fica discutindo aquilo ali e aquilo se perde, e depois de 4 anos, não, a maconha não quero descriminalizar, depois de 4 anos de novo, não, a maconha não quero dizer. Então você tem que passar os 4 anos discutindo isso para poder ver naquele 4 anos em quem você vai votar para poder descriminalizar. Então o Ciro dizia que era contra, aí eu não falei nada nessa reunião, aí foi quando você Valois, você não vai querer falar nada? Eu disse, não, já falou que é contra, eu vou falar o quê? Aí eu vou fazer uma eu vou fazer só uma pergunta para o candidato. Aí eu fiz uma pergunta para o Ciro e disse assim, Ciro, já que você diz que é contra a descriminalização, eu quero te fazer uma pergunta. Se nós voltássemos ao passado, assim, hoje nós tivéssemos em 1905, aí a maconha não fosse proibida, a cocaína não fosse proibida, a heroína não fosse proibida, eu queria saber de você, te perguntar por que você ia querer proibir isso. Tá? Eu não estou perguntando por que vai descriminalizar, eu quero saber por que você ia querer proibir. Porque a questão da proibição ela tem essa, você coloca, esse é um professor americano que fala, Douglas Hussack, que ele fala que essa questão da proibição ela te coloca numa situação desprivilegiada. Você tem que falar por que vai descriminalizar uma coisa, quando você pergunta por que você vai descriminalizar, você coloca a criminalização como natural. Quer dizer, nós temos que inverter a pergunta, porque nunca foi perguntado por que criminalizar.
Quer dizer, nunca foi perguntado por que criminalizar. E foi isso que eu fiz com eles. Por que você quer criminalizar? Por que você iria querer criminalizar essas substâncias? Ele olhou para mim e disse assim, me fale mais sobre isso. Foi quando eu peguei e dei meu livro para ele de presente. Quer dizer, leia aqui, então, valeu o livro. Acho que não funcionou muito o meu livro, não, talvez nem tenha lido. Mas de qualquer forma, é uma covardia você partir de um debate que você tem que dizer como vai funcionar uma coisa que não está que está acontecendo, não está funcionando. Quer dizer, a proibição não está funcionando. E ninguém nunca discutiu democraticamente, nunca ninguém debateu a proibição. Quer dizer, agora tem que discutir a descriminalização. Esse é o grande problema. Por isso que a gente fica meio travado no debate. Em relação à pauta antiproibição, eu já vi algumas pessoas assim ligadas a movimentos sociais, principalmente movimentos de periferia, movimentos negros, tornarem uma preocupação dessa pauta ser esvaziada de significado político e servir meramente ao interesse mercadológico da indústria. Então, deixa eu explicar. Vamos supor, a gente vai legalizar a maconha e aí o jovem empreendedor de classe média vai lá abrir sua vendinha e vai ganhar dinheiro com as drogas e vai conseguir, enfim, tirar um sustento disso, enquanto todos aqueles que foram encarcerados por estarem fazendo justamente a mesma coisa vão ter suas vidas, assim, tiveram suas vidas destruídas pelo processo de criminalização e não vão ter nenhum tipo de reparação. Então eu queria perguntar como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente não transforma isso numa coisa simplesmente voltada para o mercado? Olha, primeiro, aqui na Alemanha tem uma lei que dá recompensação, reparação financeira para quem ficou preso por ser homossexual até os anos 60. Até 1969, quem era homossexual arriscou uma pena de prisão. Tem poucos sobreviventes, vítimas dessa legislação violadora de direitos humanos, mas os que sobreviveram e que absolveram uma pena privativa de liberdade por causa de sua orientação sexual, hoje em dia eles receberam já indenizações financeiras e morais. E esse tipo de indenização deve ser paga para todo mundo encarcerado por motivos de preconceito contra drogas e usuários e comerciantes de drogas. Seria uma reivindicação importante de exatamente ter uma legislação que reconhece a injustiça feita contra os consumidores e comerciantes de drogas criminalizadas. Não tem defesa moral para esse tipo de política que a gente está tendo hoje em dia. Mas o alvo deveria ser recompensar, indenizar as vítimas que não cometeram crimes, mas só foram encarcerados por causa da sua orientação em relação a substâncias recreativas. Que interessante. Não tinha nenhum conhecimento de que já tinha existido isso, nem que existia um precedente para uma reparação para quem foi encarcerado. Acho vital, muito importante, já que você tem completamente razão, que tem esse risco de uma legalização privilegiar os empreendedores, os startups da classe média e o capital internacional, e vai continuar discriminando os que se expuseram ao risco da criminalização, os jovens periferias. Isso realmente aconteceu já com a legalização da maconha em Califórnia. Isso foi o efeito. Os da vanguarda que cultivaram secretamente com alto risco cannabis para os usuários na Califórnia, eles hoje em dia são marginalizados. Eles não tiram lucro dessa legalização. Quem tira o lucro são as grandes companhias de alimentos que entram nesse mercado com toda a tecnologia, todo o capital. É uma concorrência imbatível
para os da vanguarda dos anos 60, 70, etc., que realmente perderam com a legalização. Isso é uma coisa que tem que observar, prevenir se for possível e pelo menos se conscientizar que os que vão lucrar com uma legalização futuramente, eles têm um dever moral para essas vanguardas que não vão aproveitar tanto dessa legalização. Mas a sociedade deveria se conscientizar dessa dívida moral que a gente tem para essa geração. Muito legal, muito bom saber disso. Queria perguntar primeiro para o professor Scherer, e aí depois eu gostaria que o Valois complementasse ali sobre, diante das lutas e avanços conquistados pela sociedade civil, é possível a gente entender hoje em qual momento histórico que o movimento antiproibicionista se encontra? Dá pra gente ver um discurso que está mudando de foco, que é dado a questão das drogas, deslocando da segurança, punição, controle, para um campo aí voltado para a saúde e mais voltado aos direitos humanos e desencarceramento? Em que momento que a gente está nessa discussão no Brasil e no mundo? Professor Sebastião. Faz 2 anos que eu estava mais otimista do que hoje em dia com essa onda de descriminalização e legalizações de maconha em vários estados dos Estados Unidos. Eu pensava ou esperava que talvez essa onda ia chegar às outras partes do mundo, mas eu não vejo o mesmo momentum fora dos Estados Unidos que existia, pelo menos, nos Estados Unidos e em Uruguai e Canadá. Ao meu ver, hoje em dia, não sei se tem distrações, se tem problemas de Covid mais graves que estão tirando a atenção desse assunto dos direitos humanos dos usuários e, aliás, comerciantes também. Acho que estamos num ponto crucial onde tem um perigo que o público esqueça desse assunto e está muito mais envolvido em questões de sobrevivência material com a crise econômica e polarização geral de renda, polarização social entre os pobres e os super ricos. Tudo isso está ofuscando um pouco a questão dos direitos humanos dos usuários e, para mim, isso seria uma tragédia dentro desse desenvolvimento bastante preocupante que eu estou observando no mundo. Queria saber de você, Valois. Olha, eu concordo com o Scherer nesse ponto. Agora eu quero... Vamos voltar aqui um pouco como foi o começo da guerra às drogas. O professor Scherer falou um pouco sobre a imigração chinesa nos Estados Unidos, a xenofobia com relação aos chineses que fumavam ópio, mas também tem toda uma história comercial que a Inglaterra ela vendia ópio para a China, por intermédio de suas colônias, né, na Ásia, e vendia e não queria perder esse comércio. Então a China, quando resolveu proibir o ópio lá, houve as chamadas guerras ao ópio, guerras do ópio. Quer dizer, essas guerras do ópio não foram guerras contra o ópio, foram guerras para obrigar a China a comprar o ópio dela, a da Inglaterra. Quer dizer, então, as pessoas, a guerra do ópio foi guerra contra o ópio. Não foi guerra contra o ópio, foi guerra para obrigar a China a comprar. Para dizer, qual era a alegação da Inglaterra? Livre comércio, que é o grande argumento liberal, né? Que a liberdade de comércio e de compra e venda, que não podia ser violada essa liberdade, que a China estava querendo violar, proibindo o ópio. Então, a guerra do ópio nasce por causa disso, para obrigar a China a comprar o ópio dela. Então, foi quando os Estados Unidos entrou para apoiar a China na proibição, tirar o negócio da Inglaterra e começar a fazer negócio com a China e expulsar os chineses dos Estados Unidos. Foi uma grande jogada norte-americana. Então eu penso o seguinte, esses produtos eles têm um potencial muito grande, gente. Tem droga hoje que vende na farmácia muito mais perigosa do que a heroína. Muito mais, sabe? Principalmente quando está com relação à maconha. E a cannabis ela tem um potencial de pesquisa, de terapêutico
é muito grande, e também de diversos outros produtos. Eu acho que o que vai acontecer, pelo menos com relação ao Brasil, que é a conclusão que eu tenho no meu livro, é de que a gente mantendo essa hipocrisia, mantendo essa política de tapar os olhos porque está acontecendo, esse produto ele vai evoluir, vai ter know-how, vai ter várias patentes de evolução desse produto, e a gente vai acabar sendo obrigado a comprar no futuro, que nem aconteceu a guerra do ópio, só que a gente não vai se opor, né, porque a gente não, com relação aos Estados Unidos, a gente não se opõe a nada. Então a gente vai acabar tendo que comprar vindo dos Estados Unidos, um negócio embalado, arrumado, como já está acontecendo com a cannabis medicinal. Gente, tem remédio de canabidiol na farmácia vendendo a R$ 2.500. R$ 2.500, que não é uma planta que posso plantar no quintal e fazer um chá, tá? Quer dizer, então um remédio a R$ 2.500 que a gente já tá vendendo na farmácia brasileira é o resultado dessa política hipócrita de tapar os olhos de um produto altamente rentável e que pode dar imposto. Eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Então, você tem uma visão um pouco mais otimista? Mais ou menos otimista, porque isso não é nada otimista. Isso é tudo porque a gente vai continuar, a gente não vai, talvez a gente diminua um pouco o nosso encarceramento, tá, mas não vai acontecer aquilo que a Mabô falou, não vai ter ressarcimento, não vai ter nada, e a gente vai ter que comprar, e nem os micros empresários, que a Mabô falou, brasileiros, vão poder ganhar nada com isso. Você só comerciante, você tipo um promotor da Natura. Mas você acha que, no caso, a gente não vai ser empurrado para uma regulamentação? Porque sim, a gente vai ser empurrado para uma regulamentação de um produto que não vai ser nosso. Com certeza. E poderia ser. Óbvio que isso aí traz vantagem, há coisa boa nisso, porque a pessoa pode plantar no quintal dela, ter a planta dela, pode fazer. A maconha tem essa vantagem, né? Essa vantagem de ser um produto natural. Então, com relação à maconha, tem essa vantagem. Mas é a vantagem mínima, né? Que dentro de todo um potencial que esse produto tem, da gente tá podendo fabricar, tá podendo produzir a nossa própria planta para vários outros tipos de produtos medicinais, na indústria têxtil, sabe? Um monte de produto que a cannabis pode fabricar, e a gente está perdendo tempo com isso. Maravilha. Gente, então eu acho que a gente conseguiu cumprir bem a proposta do programa. Desculpe aí se em algum momento o áudio deu uma falhada, a gente está fazendo aí conexões internacionais para fazer isso aqui dar certo, né? Estamos num momento de pandemia, inclusive, que só há essa opção. Mas, enfim, eu acho que programa maravilhoso. Eu vou escutar mais de uma vez. Aprendi muito, queria agradecer ao professor Scherer por compartilhar do seu tempo valioso, uma pessoa que muito admira, que assim, o Justificando admira muito o trabalho dele, feito internacionalmente. Muito feliz também a possibilidade de estar o Valois junto aqui, saber que ambos já têm essa conexão intelectual junto, que trabalham junto, e claro, o Gabriel Pedrosa, que tem o nosso trabalho aí, carro-chefe no YouTube, mandando muito com as suas discussões de droga. Mabô, acho que é isso, né? É isso, gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Foi um prazer escutá-los, um prazer inenarrável. Fala, Valois. A última revista do IBCCRIM tem um artigo meu com o Scherer sobre as políticas de descriminalização e um pouco da história de criminalização nessa última revista do IBCCRIM. Um artigo de coautoria, meu com o Scherer. Muito legal. Na verdade, praticamente do professor todo o artigo. Muito legal. Fica a dica, então, para vocês acompanharem a revista do IBCCRIM. Professor Scherer, palavra? Sim. Eu gostei muito de encontrar todos vocês, especialmente o meu herói e amigo Valois. E gostei dessa oportunidade de conversar, admiro muito o Justificando. Então, fiquei honrado de poder participar e obrigado mesmo. Tudo de bom para vocês e até outra vez. Obrigada, que lindo. Obrigado, a gente fica muito feliz com essas palavras. E, Gabriel, é contigo, meu irmão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente com convidados tão ilustres, com tanto conhecimento para compartilhar com a gente, e espero poder conhecê-los em pessoa futuramente, para a gente conseguir, quem sabe, trocar esse
esse papo em outros espaços e fortalecer a narrativa antiproibicionista. Ou melhor, enfraquecer a narrativa proibicionista, né? É isso aí, aprendemos. Babu, apaga a luz. Gente, continuem acompanhando Justificando nas redes sociais, na Rádio Brasil Atual, estamos aí toda semana e até mais. Aquele abraço.